Salve meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um caso que é na região de Boianai, que fica na ilha de Papua Nova Guiné, né, que era uma colônia da Austrália. E esse caso aconteceu na década de 50, onde o padre teve um encontro com extraterrestres, né, e teve várias e várias testemunhas, né. E, bom, vocês vão ficar sabendo disso depois da vinheta. A aldeia de Boianai, né, como eu falei, fica na Papua Nova Guiné. E o padre William Booth Gill era um educador, né? E ele já tinha servido como cadete, né, do exército, exército de linha aérea que eles chamam, né, que era a aeronáutica lá, né, da Austrália na época, né? E aí ele cursou teologia, né, nos anos 40 ali, e aí ele começou a ensinar teologia e fazer esse ofício de padre, né, ali no começo dos anos 50. E aí ele foi enviado para uma missão anglicana, né, para Papua Nova Guiné em 1958, né, e aí ele ficou com uma equipe, né, lá na região da aldeia de Boianai. E por isso você olha no mapa, por conta desse caso, até hoje, né, nos mapas online, a aldeia de Boianai tem o nome de Boianai Mission, né, Missão Boianai, né, isso é curioso. E aí quando o padre William chegou lá, ele começou a ser inundado ali, bombardeado por vários relatos, né, de luzes estranhas que se movimentavam ali na aldeia, no céu da aldeia. E aí ele ficou meio, né, porque ele era cético, ele era um estudioso, ele era um religioso também. E aí ele não acreditou. E aí um colega dele de missão, que já estava lá há algum tempo, o Kennedy Houston, contou sobre uma luz que ficou pairando ali, né, perto de um monte ali da estação, né, da base deles da missão, no dia 18 de outubro de 58, né. E aí o padre, ele começou a se ligar, a acreditar um pouco mais, né, que ele viu que tinha vários colegas ali falando que avistavam isso. E esses colegas eram médicos, professores, pessoas do exército ali. E aí ele começou a ficar intrigado, porque ele dizia que essas testemunhas eram confiáveis. E o assistente aí do padre William, né, que era o Stephen Moy, ele tinha relatado também que ele viu um disco acima da base, né, da missão por volta de 1h da manhã no dia 21 de julho de 58. O padre começou a acreditar piamente, embora ele nunca tivesse presenciado esse tal fenômeno, né. E aí no dia 26 de junho de 59, por volta das 18h45, o padre William notou umas luzes, né, no céu. E aí ele começou a chamar os habitantes, e aí começou a vir os colegas, os habitantes ali da ilha, e aí eles começaram a ver, né, tanto os médicos ali da base, todo mundo lá, e aí tinha mais ou menos umas 40 pessoas, e as luzes ficavam pairando sobre o mar, até ficar mais ou menos uns 100 metros de altura e uns 60 metros de distância da costa ali, né, onde estava todo mundo. E aí tinha um objeto gigante em forma de disco, era mais largo, né, que a parte de baixo era mais larga que a parte de cima, e também aparentava ser mais leve, né, tinha um aspecto, né, de mais leve, né. E aí na parte de baixo tinha 4 pernas, como se fosse trens de pouso, né, ali, né. E aí tinha uns feixes de luz que saíam, né, desse disco. Ele não emitia nenhum ruído, né, ele só emanava luz, e a luz não era padronizado ali, o aspecto da luz era bem aleatório assim, né. E aí era possível ver ali nesse topo, né, que era menor que a parte de baixo, 4 humanoides, e os corpos, né, desses humanoides eram meio cintilantes assim. E aí eles se moviam de um lado para o outro, e às vezes eles desapareciam, né, e apareciam em outro lugar assim, como um teletransporte, né. E aí ele ficou acenando pra galera tal, e aí ele começava a acenar, aí eles perceberam, né, e aí começaram a imitar também o aceno do padre, né. E aí foi muito curioso, e aí o pessoal começava a acenar, e esses seres também acenavam. Aí o padre pediu pro assistente, né, que fosse pegar uma lanterna, um lápis e um papel. E aí, beleza, e quando chegou com esses objetos, o padre William começou a balançar
a luz, né, o feixe de luz da lanterna, e eles com a nave, com as luzes da nave, começaram a reproduzir igual. E aí quando foi mais ou menos umas 7, 10 da noite ali, o céu começou a fechar, né, com nuvem de chuva, e aí acabou dificultando a visão desse objeto. E aí começou a cair uma chuva, a nave ficou ali por 10 minutos e desapareceu. E aí cerca de 1 hora depois, ali 1 hora e meia, cerca de, né, umas 8h40 da noite, o objeto voador apareceu de novo. E dessa vez tinha luzes brilhantes, né, uns objetos menores brilhantes que ficavam ao redor dessa nave e faziam uns movimentos ali e tal, e aí eles ficaram interagindo, ficaram olhando, né, tal. E aí por volta de meia-noite a chuva pesada caiu mesmo, e aí esses objetos desapareceram, né? E aí no outro dia, no dia 27 de junho de 1959, por volta das 18 horas, uma luz voltou a brilhar no céu, né, antes de anoitecer. E aí foi se aproximando até mostrar ser o mesmo objeto. E aí parou na mesma posição, os 4 humanoides lá. E aí eles começaram a interagir de novo, eles começaram a observar. E aí toda a ilha ali praticamente já estava lá, né? Já foi para lá, já correu para ver o que estava acontecendo. E aí tinha 2 humanoides ali dentro da nave que eles estavam fazendo um movimento como se estivesse consertando algo, né? E outros 2 estavam do lado de fora, assim, né? Em cima da nave. E esses aí que acenavam, né? Estavam em cima ali, acenavam, e aí ficava tentando se comunicar. E aí a noite já tinha caído um pouco, o Padre William pegou a lanterna e começou a piscar em direção do objeto, formando assim pontos e traços, né, como um código Morse. E a nave cintilou, né, e respondeu o aceno. E aí os humanoides que estavam do lado de fora, eles voltaram para dentro da nave e também fizeram um movimento de concerto ali. E aí os moradores começaram a gritar, pedindo para que eles pousassem, mas eles não fizeram nada. E aí até as 19 horas, quando foi por volta de 18h25, o Padre William ele foi cuidar dos afazeres dele, porque ele já tinha 2 dias visto. E aí ele falou, bom, eu vou cuidar, ele tinha alguns compromissos ali, ele teve que sair, a galera ficou lá interagindo com eles, né? E aí quando foi por volta das 19 horas, o objeto ainda era visível no céu. E aí quando foi umas 19h45, a maioria já tinha ido embora, né, para suas casas, tinha algumas pessoas, e o objeto permaneceu lá. E quando foi mais ou menos umas 20 para as 11 da noite daquele dia, eles ouviram um grande estrondo, né? Como se um metal estivesse caindo numa grade, ou um choque de metal, assim, né? E aí o barulho foi alto, que todo mundo saiu, né, pra ver o que estava acontecendo, mas ninguém viu nada, não teve resquício, e a nave não apareceu mais. E aí nesse momento aí do contato, né, com esses seres, o Padre William já estava no fim da sua missão. E aí ele, alguns dias depois, algum tempo depois, um breve tempo, ele retornou para a Austrália, né? E aí assim que ele chegou, ele avisou, né, sobre os avistamentos dele para todas as autoridades competentes. Porque ele tinha uma espécie de diário, né, diário de bordo ali, né, da missão. Ele registrava absolutamente tudo e estava registrado em detalhes, né, todo esse contato que ele teve, né. Inclusive tinha o nome das testemunhas, que eram pessoas importantes também, né, os médicos, professores, os profissionais ali que estavam em missão. E aí de cara eles já registraram, né, consideraram esse caso como um dos mais importantes avistamentos documentados, né, até aquele momento. E aí esse caso foi começando a tomar muito burburinho, muita repercussão, aquele ano de 59 na Austrália, até que chegou aos membros do parlamento australiano, né, e os civis começaram a questionar, falar, e aí, o que aconteceu lá? Um belo dia chegou uns profissionais ali, uns militares a serviço da inteligência da Força Aérea Australiana, e foram entrevistar o padre. E aí o Padre William achou que eles iam perguntar o que ocorreu e tudo mais, como funciona numa entrevista. E aí na entrevista, segundo o Padre William, eles chegaram e não deixaram o Padre William falar. Eles começaram a falar que como eram os planetas, as estrelas, que era possível ver a olho nu, tal, que eles brilhavam, e aí foram embora. E aí o documento oficial era que o Padre William tinha se enganado, né? Não só o Padre William, mas todos ali, né, os médicos, os professores, todo mundo que estava ali em missão, eles tinham se enganado, eles tinham visto planetas ou estrelas, né? E aí o caso ficou arquivado dessa maneira, né?
Então eles deram uma espécie de cala-boca ali, né? Arquivaram o caso para não ter grandes repercussões e até hoje a gente não entende o porquê, né? E aí, o que vocês acham disso? Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, até mais, falou, fui!